Olá, eu sou o tio Rafa. Olá, eu sou a tia Tati. E nós somos a Turma da Tia Tati. Hoje nós falaremos como uma pedagoga pode ganhar dinheiro, não é? Uau, incrível, gente. Muitas dicas hoje nesse vídeo, né, tio Rafa? É verdade. Então vamos para a primeira dica. Uma pedagoga pode ganhar dinheiro com a contação de histórias. A contação de histórias, ela tem várias vertentes. Por exemplo, ela pode montar uma empresa de contação de histórias e oferecer os seus serviços em buffets, tanto buffets infantis como também em buffets corporativos. O buffet infantil é simples, acho que toda pedagoga já sabe. Você oferecerá em aniversários e confraternizações infantis uma sessão de contação de histórias. E é bem legal porque você pode cobrar entre 60 a 150 reais a hora dessa contação de histórias. Então já é uma fonte de renda a mais para a pedagoga. Uma outra possibilidade na questão de buffets e contação de histórias é também você oferecer a contação de histórias em buffets corporativos e casamentos. Funciona da seguinte maneira: você montará uma empresa de contação de histórias e você oferecerá um espaço kids, uma área kids para um casamento. Então os noivos lhe contratará para você cuidar dessas crianças durante a festa do casamento. Imagine, eu já vi casos que pagaram 500 reais por 6 horas de evento. Uau! 6 horas de evento. E essa pedagoga, essa profissional ficou responsável por cuidar dessas crianças nessas 6 horas. Como cuidar, né? Com contação de histórias, com brincadeiras, com recreação, com pinturas, com desenhos, com livros de colorir, com jogos de quebra-cabeça, com jogos de memória, ou seja, com o entretenimento dessas crianças. Os noivos pagaram 500 reais por 6 horas de evento. Agora pare e pensa comigo. Já pensou você fechar um evento desse por semana? Vamos fazer uma conta rapidinho? 500 reais por cada casamento. Todo sábado à noite você ganha 500 reais. Se você trabalhar os 4 sábados do mês, são 2.000 reais para você trabalhar um único dia na semana. Invista nessa área, vale muito a pena. E também aniversários, olha só, se você cobrar 60 reais a hora, trabalhar 2 horas em cada festinha, fazer uma festinha na sexta, um no sábado e um no domingo, são 180 por final de semana. 360 em 2 semanas, 720 reais por mês. Só trabalhando 2 horinhas na sexta, no sábado e no domingo. Invista na contação de histórias para tanto buffets infantis como áreas kids de eventos corporativos, de hotéis, de casamentos. Vale bastante a pena. E também, tio Rafa, existe muitos barzinhos, né? Muitos restaurantes que já estão adotando espaços kids e estão precisando de monitores capacitados e estão pagando 30 reais a hora. Na contação de histórias, você também pode investir, sabe aonde? Em contar histórias para escolas. Não? Existem escolas que não têm um professor que goste de contar histórias e essa escola acaba contratando um contador de histórias. Paga lá uma diária entre 100 a 300 reais e você conta histórias um dia inteiro para todas as turmas daquela escola. Isso é muito legal também e é uma ótima fonte de renda. Uma outra possibilidade também de ganho é trabalhando com a formação de novos contadores de histórias. Pois é. A tia Tati está aqui de prova. Nós trabalhamos hoje com formação de contadores de histórias. Você também pode, na sua cidade, trabalhar formando novos contadores de histórias.
A tia Tati e eu não daremos conta de correr o Brasil inteiro desenvolvendo, despertando nos professores a vontade de contar histórias. Por isso, nós pedimos que vocês também aí de casa, de onde vocês estiverem, que despertem nos professores próximos a vocês o gosto pela magia da contação de histórias. Estudem, desenvolvam, pesquisem, para que vocês se tornem também formadores de contadores e que essa formação também vire uma fonte de renda para você, não é mesmo? É mesmo, tio Rafa. E a gente também não pode esquecer que no mundo da arte, no mundo escolar, não pode haver competição, né, tio Rafa? Exatamente, isso é uma parte bastante importante, foi muito legal você ter dito. Não existem competidores. Cada um traz consigo suas experiências de vida. A forma como a tia Tati forma os contadores de histórias é de uma maneira. Um outro contador de histórias passará as suas experiências para você. Nenhum é melhor que o outro. São apenas diferentes. Uma outra forma também de ganhar dinheiro com a contação de histórias, olha só quanta coisa. Então dá para você ganhar dinheiro na contação de histórias com bufês infantis, bufês corporativos e casamento, fazendo contação de histórias em escolas, igrejas, feiras, também formando outros contadores de histórias e por último, também tem a opção de você trabalhar escrevendo histórias. Quem sabe você não é tão bom contando histórias, mas é excelente escrevendo histórias. Que demais! Isso está faltando bastante no Brasil. Histórias originais, histórias com moral, com reflexão, histórias de imaginação, de ludicidade, que envolvam os temas da BNCC como lateralidade, corpo em movimento, musicalização. Invista! Se você não é tão boa contando histórias, seja melhor então escrevendo livros, escrevendo histórias infantis. Sabe também uma outra fonte de renda para o pedagogo? Qual, tio Rafa? Você criar um espaço de brincar, uma casinha de brincar. Rafa, como funciona isso? Meninas, é o seguinte, você terá na sua casa ou em uma casa alugada, você terá um espacinho seu com brinquedos, com atividades lúdicas, e você vai receber essa criança no contraturno escolar, ou seja, se essa criança trabalha de manhã, você recebe ela à tarde. E se essa criança estuda à tarde, você recebe ela de manhã. E você vai receber e você vai ficar com essa criança no contraturno. Lembrando que esse ficar significa ajudá-la nas tarefas de casa, brincar com essas crianças, trabalhar a ludicidade, corpo em movimento também dessa criança. Então você vai criar um espaço de brincar, um ambiente mágico especial para que você receba essas crianças. Então a mãe leva, por exemplo, de manhã. A mãe leva essa criança de manhã para a escola, pega na hora do almoço e deixa com você no seu espaço de brincar. Lá você vai passar uma tarde inteira de muita diversão, brincando com essa criança, com brinquedos, com pintura, com pintura facial, com bolha de sabão, com água também, se for verão, calor, com água, com piscina. Você vai passar a tarde com essa criança. E a mãe vai lhe remunerar por isso. E você pode fazer coisas extremamente diferentes. Por exemplo, um dia você pode assar um bolo de cenoura com chocolate, você pode fazer uma pipoca, uma sessão cinema. Se o dia foi muito cansativo para aquela criança, você pode fazer a hora do soninho também. Ou seja, você terá um espaço de brincar. Nas cidades maiores é muito comum um espaço de brincar, mas você pode investir em cidades pequenas também.
porque a mãe trabalha o dia todo e não quer ou não pode depender de outras pessoas. Então mostre a mãe, esteja disponível para a mãe nesse espaço de brincar. Cobre mensalidades baratas, 100, 150, 200 reais por mês. Olha que legal! Já pensou, Tati? 10 alunos a 200 reais por mês, você tem 2.000 reais. Olha que interessante você ter um salário como professora com apenas 10 crianças. 2.000 reais, uma ótima fonte de renda. Tati, eu também não posso esquecer de uma outra fonte de renda, sabe qual? Qual, tio Rafa? Psicopedagoga. Verdade. Verdade. Você pode, como pedagoga, ainda na faculdade, ou mesmo se você já for formada, você pode fazer uma pós em psicopedagogia e abrir o seu consultório, o seu espaço de atendimento. E você trabalhar com a psicopedagogia. Ai, tio Rafa, mas um consultório é muito caro, tem que mobiliar, tem que alugar um espaço. Pesquise aí no Google, tarefa para casa. Pesquise no Google espaços de coworking. Coworking são escritórios montados que você aluga por hora. Então você pode começar com atendimentos em psicopedagogia, alugando espaços por hora, escritórios por hora, no estilo coworking. Nas maiores cidades já existem isso. Se você não tem um espaço de coworking na sua cidade, não precisa muito não. Uma mesa, um ambiente que tenha uma boa recepção, uma boa ludicidade para essa criança, onde ela se sinta acolhida e se sinta amada, já é o suficiente. Você não precisa de uma mesa de 2.000 reais. Uma mesa pequena já dá conta. O mais importante que uma mesa de 2.000 reais é o seu sorriso e o seu coração na hora de atender essa criança. Então, uma possibilidade é você, ou estudando ainda, ou depois mesmo de formada, uma pós em psicopedagogia e fazer atendimentos em consultório de psicopedagoga. Ah, tio Rafa, eu também escuto muito entre os nossos alunos, você sabe? Verdade. Mas eu vou fazer psicopedagogia. Nossa, mas tem muitos profissionais na área de psicopedagogia, não tem campo para eu trabalhar. Vamos deixar bem claro para eles, tio Rafa, que o que vai te diferenciar são os seus resultados. Então, se for de coração, se você se empenhar a desenvolver esse aluno, a acompanhar esse aluno na sua fase, se você fizer tudo de coração, não tem como errar. São suas experiências, os seus resultados que vão te diferenciar aí no mercado da psicopedagogia. É verdade. Se você pensar em concorrência, você nunca vai sair do lugar. Não pense nisso. Se esforce. Seja um diferencial na área de psicopedagoga e faça atendimentos. Ganhe um dinheirinho a mais. Pessoal, lembrei também de uma outra forma de ganhar dinheiro com a pedagogia, que é lecionar em faculdades. Mas, tio Rafa, isso está tão difícil para mim, está tão distante, tem que ter pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas eu te digo uma coisa, ninguém começa a caminhada, ninguém começa a corrida já na chegada. As pessoas começam do começo. É uma frase batida? Mas as pessoas começam do começo. Então, faça uma graduação legal, estude, se dedique, aprenda tudo o que os professores quiserem passar para você, faça pós-graduações, faça mestrado, faça depois um doutorado, que você pode sim chegar a lecionar em faculdades. Não se preocupe que isso pareça muito distante, você vai chegar lá, cedo ou tarde você pode chegar lá, sendo então mais uma opção para ganhar dinheiro com a pedagogia, lecionar em faculdade. Tati,
Sabe também uma outra fonte, uma outra forma de ganhar dinheiro com a pedagogia? Uau! Recreação infantil. Meninas, isso é fantástico. Hoje, os aniversários estão bem chatos. Você tem ali umas músicas infantis, criança correndo pé cá e pé lá, os pais bebendo ou comendo, pouco se importando com as crianças, e fica uma festa de aniversário bem chata. Às vezes você vai numa festa de aniversário, as crianças estão num canto, desanimadas, sem nada para fazer. É aí que você pode atuar como recreadora infantil. Você pode prestar os seus serviços em festas de aniversário. Uma recreadora infantil, ela vai trabalhar tanto brincadeiras, jogos cooperativos, gincanas, atividades. Você vai ganhar dinheiro para brincar com as crianças. Olha que fantástico! Já pensou você cobrar aí R$200 por festa infantil para ficar responsável pela animação dessa festa e você de repente realiza 4 festas por mês? São R$800 a mais no seu orçamento. Posso falar para você, R$800 a mais no seu orçamento que você ganha brincando, se divertindo. Quer coisa melhor do que isso? Invista na área de recreação infantil. Isso vale bastante a pena para os pedagogos. E tio Rafa, nós também temos muitos alunos que já eles trabalham aos finais de semana e estão conseguindo pagar a sua própria faculdade, sua pós-graduação ou sua faculdade com um dinheirinho. Olha só que bacana! Dá para você planejar a sua vida e ganhar a sua vida brincando. Olha só que diferencial que você vai trazer para si mesmo. Ganhar a vida brincando com as crianças. Aposte na recreação infantil como uma fonte extra. Meninas, sabe também uma fonte financeira muito legal e que eu adoro? Vender materiais para outros professores. Ai, tio Rafa, mas você está falando uma coisa que não é legal. Não é isso. Vamos analisar. Primeiro vamos analisar. Existem professoras que trabalham de manhã, dobram à tarde, chegam em casa, tem marido, tem 3 filhos. Imagina o dia a dia dessa professora. Pode ser o seu caso, que está me vendo agora, que está nos vendo agora. Trabalha de manhã, à tarde, ainda tem casa e 3 filhos. É difícil dar conta de tudo, não é verdade? Algumas dessas professoras preferem comprar materiais do que fazer os seus materiais. Elas preferem comprar planejamentos, elas preferem comprar figuras de pintura, vogais, figuras de EVA, preferem comprar quadros ao invés de fazer. E eu até compreendo essa professora, porque vamos dizer que ela precisa fazer o alfabeto em EVA para pendurar na sala de aula. Como que essa professora vai dar conta com 3 filhos, marido, trabalhando de manhã e à tarde, final de semana ela tem que descansar, senão ela vai pirar. Então, ela de repente vê um anúncio no Face, no Insta, uma pessoa vendendo o alfabeto de EVA por 10, 15 reais, ela não pensa 2 vezes, ela compra esse alfabeto. E você, que está precisando de um dinheirinho extra, pode investir nessa parte. Você pode fazer esse alfabeto e vender para a professora que precisa comprar. Muitas professoras preferem comprar, não porque elas não sabem fazer, elas fazem sim muito bem, mas é tempo. Elas precisam de um tempo para elas, então elas preferem comprar materiais. Quais materiais? Meninas, uma infinidade de materiais. Letras,
O que mais, Tati, de materiais você pode sugerir? Planos de aulas, né, tio Rafa? Também tabuadas, elas gostam muito de tabuadas. Na parte de letramento, elas têm procurado bastante. Semanários também, placas com semanários, com as atividades. Ou seja, as professoras compram porque precisam e porque não tem tempo. Por que você não vende então? Faça você! Comece fazendo pequenos projetos em EVA. Faça também, vou dar um exemplo de uma coisa simples. Alfabeto, o A, B, C, D, E, F, numa folha de sulfite para a criança pintar. Ai, tio Rafa, mas quem que vai comprar uma coisa dessa? Compram porque essa professora não tem tempo de ir no Google e baixar letra por letra, salvar numa pasta, pegar essa pasta, jogar no pendrive. Ela não tem tempo disso. Então você venda você um arquivo com as letras do alfabeto em tamanho grande para as crianças pintarem. Venda isso por R$5, venda isso para o Brasil inteiro. Você vai ganhar na margem, você vai ganhar na quantidade vendida. Venda um alfabeto a R$5, venda um planner, por exemplo, por R$10. Um planner da Turma da Mônica por R$10. Venda baratinho para que você ganhe na quantidade. Invista em vender materiais para professores que não têm tempo de produzir os seus próprios materiais. A gente também não pode esquecer de uma excelente fonte de renda: a excursão pedagógica. Quantas vezes você passou em shopping, naquelas lojas de pacotes turísticos, e viu lá Cancún, Nova York, Nordeste e Balneário Camboriú, entre outros destinos? Mas me diga uma coisa, você já viu algum destino para Hopi Hari, para Sítio do Pica-Pau Amarelo, para o zoológico? Muito difícil ter. Por quê? Porque as pessoas esquecem que existem crianças. Que tal você investir no turismo pedagógico focado em crianças? Você pode organizar excursões para crianças e adolescentes e você levar essas crianças para atrações turísticas, ou você pode focar em pais e mães de crianças pequenas. Foi o que a gente faz e fez por um tempo, não é? É isso mesmo, tio Rafa. A gente também tem uma empresa de excursões pedagógicas e o intuito aqui é que a gente possa transformar estes momentos especiais entre as mães e os filhos, tá? Então, com um orçamento baixo que dê para pagar, bate e volta, a gente leva os pais dessas crianças, a família para o zoológico, para a Turma da Mônica, para o zoológico. Eles passam um dia encantado, é um dia diferente e eles voltam para casa no final da tarde. Então aqui você precisa se organizar. Então, né, tio Rafa, vamos explicar com o ônibus, com os valores. Exatamente. O que você tem que fazer? Primeira coisa é definir um destino. Então, por exemplo, eu sou de Campinas, quero fazer uma excursão para o Aquário de São Paulo. Defina quanto custa o ingresso, defina o valor por cabeça, né, por pessoa do ônibus, coloque nesse preço. Então some o ingresso, o valor do ônibus, mais o lucro que você deseja e ofereça então esse valor como um pacote para os pais dessa criança. Olha só então que interessante, meninas. Você define um destino, como por exemplo, eu sou de Campinas, quero fazer uma excursão pedagógica para o Aquário de São Paulo. Então você primeiro busque o valor do ingresso, quanto é para entrar no Aquário de São Paulo. Depois feche esse ônibus, saiba quanto custa o aluguel desse ônibus, saiba esse preço por cabeça, some o seu lucro, então o valor do ingresso
mais o valor por cabeça do ônibus, mais o seu lucro e venda esse pacote, essa viagem, essa excursão pedagógica pelo preço que você chegou na somatória dos 3 fatores. Vou dar um pequeno exemplo. Uma professora de Americana, no interior de São Paulo, decide montar uma excursão para o sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em Mairiporã, em São Paulo. Vamos colocar que ela defina um lucro de R$30 por criança. Um ônibus tem 40 lugares. Meninas, R$30 de lucro por criança, vezes 40 lugares que tem um ônibus, são R$1.200. Você ganha R$1.200 em um dia só para levar essa criança para o sítio do Pica-Pau Amarelo, passear com ela, voltar em segurança. Você quer uma renda melhor do que essa? Uma renda fácil, uma renda tranquila de se conseguir. Você só tem que divulgar essa excursão nas escolas. Vou dar uma dica extra também, que é muito importante. Se você for oferecer estas excursões em escolas públicas de prefeitura, de estado, ofereça alguma coisa para essa escola. Chegue na direção e diga: olha, eu estou montando uma excursão pedagógica, quero oferecer para os alunos. Ofereça algo em troca para que a diretora deixe você divulgar na escola. Ofereça um pacote de folha sulfite, ofereça um cartucho de tinta, ofereça um pacote de cartolinas, ofereça algum material para a escola, porque a escola vai te permitir entrar. Então agradeça essa escola dando um material que ajude ela no dia a dia. Essa é a minha dica. Então, veja só, excursão pedagógica também é uma fonte de renda possível para o pedagogo. E também, tio Rafa, não é tão explorado no nosso Brasil. Não. Né? É uma área que, se a gente quer resgatar cultura, se quiser resgatar passeios, se a gente quiser tirar esse filho de casa, é só ficar em shopping, né? Não tem o que fazer em casa. É uma área que não está sendo trabalhada no Brasil. Então vale muito a pena você pensar sobre essa dica. Mais uma dica para vocês, bastante coisa hoje, hein? Daqui a pouco, no final do vídeo, nós vamos recapitular todas as dicas de como a pedagoga pode ganhar dinheiro. Uma outra dica é a dublagem. Fala um pouquinho da dublagem, tia Tati. Gente, a dublagem é uma delícia. Sempre que nós trabalhando nos nossos cursos, estamos pelo Brasil, a gente reconhece muita voz linda de professores. E às vezes esse professor, ele acaba se... como que eu posso dizer, tio Rafa? Ele acaba não gostando da sua voz. Ele acaba se sabotando, dizendo que a sua voz é feia. E não, eu bato o olho e falo assim: você tem voz de dublagem. Então, se você tem uma voz, se você canta, se você tem facilidade, vale a pena você procurar uma dublagem. Hoje a hora de uma dublagem está de 600 a R$1.000 a hora, tio Rafa. É verdade. Só que... para que você possa entrar nesse meio de dublagem, você precisa primeiro buscar conhecimento. Como que você pode buscar? Entre São Paulo, Rio de Janeiro, que são os 2 estados que trabalham muito bem. Existe até de faculdade, cursos técnicos que você pode desenvolver a dublagem. Olha só que bacana, você criar o seu livro infantil, você dublar, ou você ajudar filmes, você vai trabalhar com a sua voz, você não vai sabotar ela. Talvez a sua habilidade está tão escancarada, você tem que usar a sua voz ao seu favor. É verdade. Mais uma dica, Tati. Aqui é metralhadora de dicas, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Não enrolamos, não. Mais uma dica. Babysitter Vale Night. Eu adoro essa ideia. Esse nome é fantástico. Babysitter Vale Night. O que é a Babysitter Vale Night? Você será uma babysitter, mas com um diferencial. Você oferecerá o Vale Night. O que é o Vale Night? Você vai oferecer para o pai ou para a mãe dessas crianças
que você ficará com a criança à noite. Então você recebe essa criança na sua casa 6 ou 7 horas da noite e você vai ficar até 6 horas da manhã com essa criança. Então você fica 12 horas com essa criança, das 6 da tarde às 6 da manhã. Para quê? Para que o pai saia, para que o pai vá para um barzinho, vá para um baile, depois namore tranquilamente e você vai ficar com essa criança. É o Babysitter Vale Night. O seu serviço é oferecer um Vale Night para os pais. Então você não vai ficar de dia, você vai ficar um determinado período, 12 horas, para que o pai passeie, para que o pai pegue a mãe, vá namorar, vá jantar, vá num baile, sem se preocupar com criança. E sem se preocupar também, a gente sabe que nos dias de hoje está bem perigoso, sem se preocupar em colocar alguém dentro da casa dele. O pai não fica com essa preocupação, porque é a criança que vai até você. E você pode fazer muita atividade. Você recebe essa criança, você pode fazer sessão cinema, com pipoca, com bolo, com brincadeiras. 9, 10 horas da noite você pode dar um banho na criança, depois colocá-la para dormir e depois você entregar a criança quando o pai for buscá-lo. Olha que legal, uma diária de um Vale Night, 80 a 120 reais. Vamos colocar a média de 100 reais. Olha que interessante, o pai e uma mãe vai num barzinho simples, gasta 200. Ele vai pagar 100 reais para deixar o filho com você e ele curtir tranquilamente. Então 100 reais é um valor muito legal. E imagine você ficar com uma criança toda sexta-feira do mês. Isso dá 400 reais a mais por mês. Só por você ficar com uma criança na sua casa como Babysitter Vale Night. Você pode começar com Babysitter Vale Night e depois evoluir, conforme for aumentando o número de crianças, para uma casa de brincar. Uma casinha de brincar que eu falei lá no começo do vídeo. Tudo um passo a passo. E também, tio Rafa, você não precisa ficar só com uma criança. De repente, essa mãe avisa a amiga, quer sair com os amigos. Exatamente. Que também tem criança. De repente, você vai ficar com 6, 4 crianças. De repente, você vai precisar de um ajudante com você. E vai aumentando e você vai evoluindo para a casinha do brincar, que é que a gente já falou aqui com vocês. Exatamente. Eu estou colocando o exemplo aqui de uma criança só. Mas, de repente, essa mãe também tem uma amiga e quer sair em 2 casais para curtir um baile e deixa, de repente, 2 ou 3 crianças lá. Já pensou 300 reais uma noite? Faça isso 4 noites. 300, 600, 900, 1.200 reais no mês só com Babysitter Vale Night. Vale a pena investir nessa parte, nessa área. Continuando então nessa metralhadora de dicas de como a pedagoga pode ganhar dinheiro, vamos para uma outra dica. Sabe qual? Qual? Venda de materiais, venda de brinquedos pedagógicos. Fala um pouquinho, Tati. Gente, hoje no Brasil está crescendo muito essa área de brinquedos pedagógicos. Hoje, uma mãe que tem um filho autista, hoje os professores que não tem muito brinquedo, só fica no quebra-cabeça, não tem brinquedos para estimular essa criança, para desenvolver essa criança, principalmente os TOs, psicopedagogos também, eles estão em busca de brinquedos pedagógicos, é uma área que está crescendo no Brasil. Então, se você pode comprar brinquedos e revender, ou procurar lojas que revendem esses brinquedos e ganhar por cima também. De repente você pode abrir uma lojinha virtual, vender pela internet. Você pode gravar vídeos mostrando como são esses brinquedos. Para que
servem. Como você é pedagogo ou pedagogo, você também pode desenvolver, começar a vender. E olha, e hoje a maior venda, hoje está todo mundo na internet, né, tio Rafa? É verdade. Onde que você pode virar pra gente e falar assim, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho dinheiro para montar uma loja, colocar um monte de problemas. Não, venda pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Venda pelas redes sociais. Quando você fizer a primeira compra, você vai lá na loja, na distribuidora, compra, depois vende para esse pai. Você não precisa ter uma infinidade de brinquedos na sua casa, um estoque parado de brinquedos. Isso é caro, isso não se usa mais hoje em dia. Você pode vender primeiro, depois comprar esse brinquedo e entregar ao pai. Outra coisa, tio Rafa, você também pode acompanhar feiras de educação para venda. Você pode acompanhar, por exemplo, a gente recebe também muitos pedidos nos nossos cursos presenciais de contação de histórias, pessoas querendo vender produtos no nosso curso. Você também pode procurar os cursos na sua cidade de educação, de psicologia, de psicopedagogia e começar a vender não só brinquedos, livros também. Exatamente. E tem também mais uma coisa. Nós estamos falando de brinquedos pedagógicos, aqueles fabricados numa indústria. Mas existem brinquedos pedagógicos que você mesmo pode fazer. Chacoalhos, brinquedos musicais. Por exemplo, o que imita a chuva, que é um tubo de papelão com arroz dentro, fechado às pontas, que você vira. Instrumentos para musicalização. Instrumentos para musicalização que você pode fazer em casa com materiais recicláveis e vender esses brinquedos. Vender para aquele professor que não tem tempo de fazer. Lembra no começo do vídeo que eu falei? Você pode vender esses brinquedos musicais, esses aparelhos musicais manuais, para aquele professor também que não tem tempo de produzir isso em sala de aula. Olha o leque que você tem trabalhando com venda de brinquedos pedagógicos. E agora, Tati, chegamos na última dica. Essa é uma dica especial que eu quero falar com muito carinho para você. É montar um buffet infantil. Ai, que sonho! É fantástico o buffet infantil. Por que nós falamos isso? Às vezes, nós imaginamos um mundo completamente diferente. O buffet infantil, existem aqueles buffets de cidades grandes, de capitais, onde existe brinquedos do chão até o teto. Às vezes você não precisa disso. Às vezes você tem um dinheirinho guardado, uma poupancinha, ou de repente o FGTS que você conseguiu tirar, ou de repente um dinheirinho que você recebeu de um parente. Você tem um dinheirinho guardado. Você pode investir em um buffet infantil. O que é um buffet infantil? Você vai fornecer aos pais uma festa pague e assopre. O que é pague e assopre? É esse nome mesmo. O pai vai pagar e o único trabalho que ele tem é assoprar a velhinha. Então você vai oferecer para ele um pacote. Você vai oferecer o salão. Você tem que ter um salão. O salão pintado com cores diferentes, coloridos. Você então terá um salão. Você vai oferecer a decoração com bexigas, com flores. Você também vai oferecer um cardápio com salgadinhos, lanchinhos, bolo, docinhos, refrigerante e sobremesa. Você vai oferecer monitores para a recreação do aniversário. Você vai oferecer um pacote fechado para o pai. Olha, pai, aqui o meu buffet infantil tem um salão, a decoração que eu faço, o cardápio com salgadinho, bolinho, cachorro quente, sobremesa e bolo, né? Você vai oferecer também 1 ou 2 recreadores para brincar com essa criançada.
e um pacote fechado. Até 50 pessoas, R$2.000. De 51 pessoas até 100 pessoas, R$3.000. Aí você que define o preço. Olha que ótima ideia de você empreender na área da pedagogia. Sair da sala de aula, pegar esse dinheiro que você tem guardado e investir em um buffet infantil. Pessoal, acreditem, faz muito sucesso um buffet infantil, exatamente por conta do dia a dia que a gente vive. E o tempo, né? O tempo. Então o pai apenas vai chegar em você, vai escolher os salgadinhos do cardápio, vai escolher a hora que começa, a hora que termina, as cores do balão, dos balões, das bexigas e só. E mais nada. Vai te dar um cheque ou vai passar cartão, vai lhe pagar e acabou. Para o pai isso é um sonho. Apenas paga e chega no dia da festa, tá tudo montado, tá tudo feito, tá tudo arrumadinho. Invista também nessa parte, na área de buffet infantil. Meninas, então, recapitulando todo o vídeo do início, vídeo longo, mas com muitas dicas, hein? Eu acho que merece um joinha. Nunca falaram para vocês tantas dicas de como ganhar dinheiro com a pedagogia. Será que já foi falado isso na faculdade? Acho que não, né? Nunca falaram, então a gente merece um joinha. Por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Insta, no seu Face. Indica a gente daquela sua amiga que anda meio desanimada com a pedagogia, não consegue pegar uma sala, não consegue pegar uma aula. Indica esse vídeo. Olha quanta ideia para ganhar dinheiro. Então vamos lá, ó, só com a contação de histórias, hein? Você pode contar em buffets infantis, em eventos corporativos, você pode escrever um livro, você pode narrar histórias, você pode também fazer storytelling, que a gente terá um vídeo só para isso. Você pode construir espaços de brincar, você pode fazer também buffets infantis, consultório de psicopedagogia, você pode também investir em recreação infantil, você pode fazer materiais e vender em plataformas esses arquivos. Nós também temos as opções de excursão pedagógica, também ganhar um dinheirinho com as excursões pedagógicas, com a dublagem, você também pode dublar histórias, com a venda de brinquedos pedagógicos, também empreendendo e abrindo um buffet infantil, também com babysitter Vale Night. Ufa, quanta coisa que pode ganhar dinheiro. Gente, eu quero dizer para vocês que existe um mundo. Eu quero que você comece a enxergar como um empreendedor mesmo. Existe um universo atrás da sala de aula. Talvez você está desanimado, você precisa de um dinheiro, você precisa pagar a sua faculdade, você que é estagiária, você que não consegue uma sala de aula, que você pode então usar todas essas dicas que nós demos aqui para crescer a sua renda. Quero dizer também que vocês precisam criar as oportunidades. Criem as suas oportunidades de vocês. Não deixe passar. Usem hoje as redes sociais, né, tio Rafa? O YouTube, o Instagram, o Facebook. Hoje está todo mundo conectado. Comece a vender, comece a mostrar o seu trabalho, comece a criar um blog seu sobre os seus produtos, sobre o seu trabalho, tá? Invistam em vocês, porque o cavalo passa, né, tio Rafa? O cavalo passa encilhado. Cabe você montar ou deixar ele passar. Se você não montar, eu sinto muito, outra pessoa vai montar e vai pegar a sua oportunidade. Nós acabamos de dar uma dezena de oportunidades para você ganhar dinheiro. Só basta ter o quê? Coragem e força de vontade. Nós acreditamos em você. Acredite em você também. Empreenda. Nos conte aqui qual é aquela vontade que você tem de empreender na área da pedagogia, mas ainda não teve coragem de começar. Conte aqui, quem sabe nós podemos ajudá-la. Um beijo do tio Rafa e da tia Tati. Até mais! Até mais!